Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva no nosso canal, tá? No final do vídeo deixa aí o teu like, o teu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Pessoal, vamos falar aqui hoje sobre pedido de impeachment contra um dos ministros do STF, vamos falar sobre a CGU, vamos falar também sobre o cartão de vacina ali do Bolsonaro no registro do Ministério da Saúde, que está mostrando ali que ele se vacinou, que ele tomou uma dose de vacina, sendo que o Bolsonaro nega isso, né? Aproveitaram muito dessa narrativa de que o Bolsonaro incitava o povo a não se vacinar, né? E porque ele dizia que ele não ia tomar vacina. Então, com essa narrativa eles criaram a narrativa de que o Bolsonaro era um genocida, né? E muitos do que falavam que o Bolsonaro era um genocida, na verdade não sabiam nem o que era a palavra genocida, tá? Prova disso é a própria na escola do meu filho. Uma vez o meu filho falou isso pra gente aqui em casa, né? Que tinha uma menina que chamava o Bolsonaro de genocida. Então um dia a professora foi e perguntou para ela se ela sabia o que era genocida, e ela simplesmente não soube responder, ficou quieta ali, né? Mas era uma militantezinha, né? Dessas aí que são doutrinadas em escolas, e chega em casa, os pais não têm a moral para ensinar o certo pro filho, e aí o filho cresce aí nessa militância, né? Militância que tem hora que a gente confunde ingenuidade até com burrice, porque a pessoa xingar a outra de um nome que ela não sabe nem o que significa e não ter nem ao menos o trabalho de pegar ali um dicionário e ver o significado para não falar besteira, né? Isso aí não é ingenuidade, né? Isso aí é burrice. Mas, tratando-se de esquerda, a gente não pode querer muito, porque na verdade o pessoal de esquerda não tem diálogo, não tem argumento. Eles vêm direto para o ataque pessoal, né? E então eu nunca vi o Bolsonaro em nenhuma das entrevistas, o Bolsonaro falando assim para o povo não se vacinar. Eu nunca vi isso. O que eu sempre ouvi e vi era o Bolsonaro contra a obrigatoriedade, quererem obrigar o povo a se vacinar, quererem obrigar o povo a vacinarem suas crianças. Isso que eu sempre ouvi o Bolsonaro falando: olha, a vacina tá lá, tá comprada, né? Se você quiser tomar, você toma. Se você não quiser, você não toma, né? Ele, quando questionado, ele também não saía falando aos quatro ventos: olha, eu não vou tomar vacina, não tomem. Não. As jornalistas que são aí do consórcio, né, os militantes de esquerda, chegavam e perguntavam se ele ia tomar, ele respondia: não vou tomar. Então era uma pergunta que era respondida aí pelo Bolsonaro, e eles criavam uma narrativa em cima disso, né? E nisso conseguiram demonizar o Bolsonaro durante os 2 anos de Covid, né? E criando de narrativa em narrativa, conseguiram aí demonizar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu mesmo não tomei a vacina, tá? Por quê? Porque o Bolsonaro me incentivou? Não, porque eu não sou doente mental, né? Nem o Bolsonaro, nem o Papa, nem a minha mãe, nem o meu pai nunca vão colocar na minha cabeça de eu fazer uma coisa. Se eu achar que é certo, eu faço. Eu sou adulta e tenho a minha mente, os meus neurônios funcionam. Cada um faz o que quer, né? Só os petistas, para entender e achar que o Bolsonaro ia colocar na mente da população para não se vacinar, e a população ia seguir. Não tem lógica. Eu não tomei a vacina, aqui em casa ninguém tomou. Não foi por conta do Bolsonaro ou por causa disso ou aquilo, não.
foi por causa simplesmente não me passou segurança. Uma vacina onde a pessoa toma a primeira e a segunda dose, ok. Agora, uma vacina onde a pessoa tem que tomar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e lá se vai não sei quantas doses a mais, e ainda continuar pegando vírus, para mim, tá? Tô falando sobre mim, tô falando sobre ninguém. Uma vacina dessa para mim não tem eficácia, tá? Eu não tô falando para ninguém deixar de tomar. Cada um faz o que quer da sua vida. Se a pessoa achar por bem tomar, tome. Se achar que não, cada um faz o que é melhor para si. E era isso que o Bolsonaro fazia. E era isso que eu sempre ouvia. Mas a mídia fazia o quê? Distorcia. E a esquerda aproveitava e criava narrativa. E nisso ia e foram criando narrativas, e pegou aí o genocida para cá e o negacionista para lá e conseguiram aí criar em cima do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que eles também criaram isso, uma espécie de demonizar a figura da pessoa, a figura do presidente e de quem o seguia, né? Então, eu aqui em casa, como eu falei, a gente pegou Covid, pegamos bem no início, tá? No início da Covid, quando estava estourando aí, quando tinha muita gente pegando, a gente pegou a Covid. Não fomos para o hospital, tá bom? O meu marido e o meu filho mais novo não tiveram quase nenhuma reação. Meu marido mesmo não teve nenhuma reação, nenhum sintoma, né? Eu, daqui de casa, eu e o meu filho mais velho foi o que mais tivemos sintomas, tá bom? E eu ainda fiquei preocupada quando eu peguei a Covid, porque eu tive tuberculose, eu já tive tuberculose. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tive tuberculose. Então, quando eu soube, quando eu entendi que eu estava com Covid, eu fiquei bastante preocupada, né? Fiquei preocupada porque eu fiquei com medo. Primeiro, a minha preocupação era se eu ia ter falta de ar. A minha única preocupação era sobre isso, né? Que eu não queria ir para o hospital, porque eu sabia que chegava no hospital e ia ter aquele caos. Então eu fiquei em casa e fiquei me tratando com os remédios de gripe, o que eu podia fazer ali, né? Mas não pegamos mais. Ninguém tomou vacina aqui em casa. Mas eu e meus 2 filhos e o meu marido, a gente não pegou mais a Covid. Então, o que eu entendia do Bolsonaro falando era isso. Olha, se você quiser se vacinar, você se vacina. Se você não quiser, você não se vacina. O que o Bolsonaro era contra, não era contra a vacina. Era contra a obrigatoriedade. Contra obrigarem as pessoas a fazerem aquilo que elas não queriam fazer, né? Mas criaram a narrativa e aí o Bolsonaro ficou taxado como genocida, uma porrada de coisa. Mas os governadores que desviaram dinheiro da saúde, tá? Horrores de dinheiro que foram desviados, que pagaram aí milhares de reais em insumos para o hospital, tá? Coisa que custava uns centavos, pagaram aí milhões, tá bom? Isso aí até hoje não foi investigado. Foi feita uma CPI da Covid, né? Para quê? Para investigar, para tentar achar alguma coisa contra o Bolsonaro. Porque só se falou sobre o Bolsonaro ali, naquela CPI. Mas as pessoas, os governadores dos estados que desviaram milhões da saúde pública nesse momento tão difícil da população brasileira, esse pessoal até hoje não se ouve nem falar sobre isso. E a mídia, o mais nojento dessa situação é a mídia. Não falar nada sobre esse assunto. Nada. Absolutamente nada. Todo mundo caladinho. O Bolsonaro comprou vacina, o Bolsonaro mandou dinheiro para todos os estados, não faltou dinheiro em nenhum estado, tá? A obrigação do governo federal era essa, comprar vacina e distribuir o dinheiro para os governadores dos estados. O que os governadores fizeram com o dinheiro? Isso aí, o STF não tirou essa
essa prerrogativa do governo federal e falou que o governo federal não tinha que se intrometer no que os estados faziam. Então os estados, cada um governador, ficou ali à vontade, vamos dizer, para fazer o que fosse melhor para cada estado. Então a única obrigação do Bolsonaro, do governo federal, era comprar as vacinas, distribuir as vacinas e mandar, não deixar faltar dinheiro. Era isso, tá certo? E o que foi feito com o dinheiro? Leitos de UTI forjados, tá? Insumos superfaturados, tá bom? Até hoje não se descobriu onde é que está esse dinheiro, não tem ninguém sendo punido por isso, tá? Não se ouve nem falar, mas a culpa das 700 mil pessoas que morreram foi do Bolsonaro, tá bom? E o pior de tudo não é os petistas, porque os petistas a gente já sabe o que esperar. O pior é a mídia podre que o Brasil tem. Tá infestado a mídia, a podridão, sabe? Porque eles não têm a dignidade de chegar e falar, não, aconteceu assim, assim, assim. E a obrigação da mídia não é ter partido político, é trazer a notícia. E eu e você que escutamos, a gente não é louco, a gente não é doente mental, a gente tem um raciocínio lógico para tirar as nossas conclusões. Eu e você. E não a mídia militante que chega ali e já vomita na boca do povo o que eles querem que o povo acredita. Isso não existe. Isso só existe no Brasil, porque o Brasil é um país onde todo mundo faz o que quer, né? Então, tá falando aqui, eu vou ler para vocês uma entrevista da CNN, tá? Aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, você entra ali no site da CNN. A CGU tá alegando aqui nessa entrevista que o Bolsonaro tomou uma dose de vacina no dia 19 de junho de 2021, tá? O CGU tá afirmando isso, tá bom? Aqui, ó, há registro de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Em entrevista à analista política da CNN, Raquel Ladim, e o âncora da CNN, Felipe Moura, nesta sexta-feira. Carvalho afirmou a existência de uma troca de ofícios entre a CGU e o Ministério da Saúde, questionando se Bolsonaro teria ou não tomado a vacina. E consta ali que ele tomou uma dose, tá? Mas o Bolsonaro nega, tá? O Bolsonaro aqui, ó, na mesma CNN, tá? Para a mesma CNN aqui, ó, tá? Vocês podem depois entrar ali e dar uma olhadinha, tá? Fala aqui, ó, Bolsonaro diz a aliados que não se vacinou e cogita processar ministro da CGU. Em entrevista à CNN, ele tinha falado, né, o ministro ali, que o Bolsonaro tinha tomado uma dose, e o Bolsonaro falou o seguinte aqui, ó, não tomou a vacina e que cogita, em tom bastante exaltado, Bolsonaro disse às pessoas próximas, após a veiculação da entrevista, que está disposto a fazer qualquer exame que comprove que não tomou a vacina. Para o ex-presidente, trata-se de uma estratégia do governo do Lula para condená-lo por genocídio, alegando que teria se vacinado, enquanto desestimulava a população a tomar o imunizante, tá? Então, o Bolsonaro falou aqui, ó, que está disposto até a processar o ministro aí, o Carvalho, tá? Que falou isso aí, que o Bolsonaro tomou a vacina, e o Bolsonaro está falando que não tomou a vacina e que está disposto até a processar, tá? Eu acredito em quem? No Bolsonaro ou no ministro do Lula? É lógico que eu acredito no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não ia ser louco de falar que não se vacinou se ele se vacinou. E outra, se ele tivesse se vacinado, para que ele ia mentir falando pro povo que não se vacinou?
Não faz sentido. Ele nunca falou para ninguém se vacinar. Eu nunca ouvi. Se você que vê esse vídeo aqui comigo falando aqui, se você viu o Bolsonaro falando pro povo não se vacinar, manda o vídeo aqui para mim que eu quero ver, porque eu nunca vi. Eu ouvia ele falando sobre a obrigatoriedade. Isso sim. Agora, eu nunca ouvi o Bolsonaro falar, olha, não se vacinem. Não. E agora, já que eles querem... O negócio é que assim, ó, o governo Lula, ele quer achar uma brecha, tá? Para deixar o Bolsonaro inelegível. É isso que o Lula quer, tá? Então, eles vão apelar para tudo que é jeito possível para fazer isso, tá? Nem que for para fraudar, não duvido não, tá bom? Porque a gente tá vendo tanta coisa, tá bom? Que eu não duvido de mais nada. O Lula foi na Argentina e chegou lá, na Argentina o Lula falou o seguinte, olha, o que aconteceu, tá? Com a Dilma, sobre o impeachment da Dilma, foi um golpe de Estado, tá? O Temer é um golpista. Quando o Lula fala que o impeachment da Dilma foi um golpe de Estado, o Lula está chamando todas as instituições brasileiras de golpista, tá? Inclusive o STF, tá bom? Cadê que alguém fala alguma coisa sobre isso? Cadê? Aonde você ouviu? Tá falando mais alguma coisa sobre isso? O Lula está sendo processado sobre isso? Está sendo questionado? Está sendo investigado? Não, né? Então, ponto. Então, pronto. O Lula foi na CNN esses dias, tá? Chamou o Bolsonaro comparou o Bolsonaro ao Hitler, ao Mussolini, tá bom? Mas, durante a campanha, ninguém podia falar o que aconteceu no Brasil. Ninguém podia falar sobre a Lava Jato, sobre o Petrolão, sobre o Mensalão. O Bolsonaro é o Hitler, por acaso? É o Mussolini? Não. Mas o Lula? O Lula passou ou não pela Lava Jato, pelo Petrolão, o Mensalão? O Lula foi condenado ou não foi? Foi preso ou não? Aconteceu, são fatos. Mas a gente não podia falar. Mas o Lula pode vir a público e pode falar que todas as instituições brasileiras são golpistas, tá bom? E que o Bolsonaro, o Temer é golpista também. Ele falou, não foi eu que falei, foi ele, tá? E que o Bolsonaro é genocida, o Bolsonaro é comparado ao Hitler, ao Mussolini, tudo isso o Lula fala, tá? O Lula fala tudo isso. E ninguém faz nada. Ninguém. Mas quando era o Bolsonaro, uma palavra, meu Deus, uma palavra era pra, olha, o Lula durante a Covid-19, o Lula falou assim, ó, graças a Deus que veio esse monstro que é o Covid. Ele falou desse jeito, que é para mostrar pro povo quem é o Bolsonaro, tá? Ele deu graças a Deus pelo povo estar morrendo aos montes. Mas isso não foi questionado. Isso foi uma frase fora de contexto. O Lula não queria ter falado isso. Tá bom? Então, assim, ó. Quem duvida que teve alteração no Ministério da Saúde ali sobre esse negócio aí da vacina do Bolsonaro, eu não duvido, me desculpem, não duvido. Tá? Tudo pode acontecer. E outro, o Bolsonaro está disposto a fazer qualquer exame que prove que ele não tomou vacina. Então não faz sentido isso aí. Tá? Não faz sentido. Isso aí é porque eles estão procurando um jeito de deixar ele inelegível. Só que o Bolsonaro não é um burro. O Bolsonaro é um cara que teve 27 anos na Câmara dos Deputados, tá? E é um cara que também já passou pelo Exército, é um militar, ele é estratégico pra caramba, é inteligente pra caramba, tá bom? Ele sabe muito bem. O Bolsonaro, vocês acham que o Bolsonaro não sabia que podia acontecer o que aconteceu nas eleições? Em 2018, quando o Bolsonaro, 2019, 2020, 2021, 2018, em 2019, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, tá? O Zé Maria Trindade, o Bolsonaro já questionava lá o resultado das urnas. Lá em 2019, o Bolsonaro já
questionava o resultado das urnas. Um dia, o José Maria Trindade chegou para o Bolsonaro, José Maria Trindade é um repórter da Jovem Pan. Ele falou, presidente, eu nunca vi um vencedor, uma pessoa que venceu as eleições, questionar o resultado das urnas. Sabe o que o Bolsonaro respondeu para ele? Falou, Zé Maria, eu questiono, porque eu acredito que eu já deveria ter ganhado no primeiro turno. Tá? Então lá o Bolsonaro já questionava, não é de agora. Vocês acham que o Bolsonaro não estava preparado para o que aconteceu? Aí vocês acham que o Bolsonaro ia deixar a ponta solta para o governo Lula? O Bolsonaro não ia fazer isso, o Bolsonaro não é burro. Tá? Então não tem nada, eles vão caçar, vão procurar, não vão achar. E quando eles não achar, o que eles vão fazer? Querer implantar. Simples assim. Tá? Eu não duvido. Porque tá podendo tudo. O PT tá podendo tudo. Tá? A direita não pode nada. Não pode fazer nada, falar nada. Mas a esquerda tá podendo tudo. Então eu não duvido, não. Não duvido mesmo. Tá? E o Bolsonaro falou aí que não deve nada e que está disposto a fazer qualquer exame e inclusive até processar aí o ministro que está falando. O ministro não tem que falar o que ele está vendo ali. Se teve um ataque no final do ano no 30 de dezembro ali, houve um ataque no sistema do Ministério da Saúde, o ministro, em vez de ficar abrindo a boca de gamela dele ali, aos quatro ventos, falando coisa que ele não sabe, deve investigar. Pede para o Bolsonaro o cartão de vacina do Bolsonaro. É muito simples, se tiver o registro carimbado ali, o Bolsonaro, o cartão de vacina está com ele. O que está ali no sistema é fácil fraudar. Agora o cartão de vacina todo mundo tem. Se ele tem alguma dúvida, antes de sair para os quatro ventos falando que o Bolsonaro tomou uma dose, vai questionar com o Bolsonaro. Eles já fazem porque agem de má fé. Eles agem de má fé, é a verdade. Tá bom? Então, pessoal, sobre isso aí, sobre esse assunto, é isso aí. Porque vamos ver o que vai desenrolar. Eu espero que o Bolsonaro também pare de ser boca aberta e comece a processar esse povo. Chamou de genocida? Processa. Chamou de qualquer coisa? Processa. Sabe por quê? A Janja está processando desde Deus e o mundo aí. Processou até a jornalista da CNN, tá? Que falou da roupa dela. Então, por que o Bolsonaro não pode processar? Passou 4 anos engolindo tanta coisa. E agora, não é obrigado a mais engolir mais nada do povo, de ninguém. Do povo ele tem que engolir sim, sapos. Por quê? O povo que elegeu ele, certo? Agora, do Lula, desses militantes aí que só ficam falando um monte de besteira, o Bolsonaro tem que começar a processar para eles começarem a sentir no bolso. A hora que eles começarem a sentir no bolso, eles param de falar tanta besteira. Olha, pessoal, outra notícia que tem aqui, ó, é no canal Metrópole, tá? É uma notícia aqui, uma matéria do Igor Gadelha, que fala aqui, pessoal, ó. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, peço desculpa que tá meio ruim, porque eu tô sem o meu notebook, mas tô passando as notícias aqui pra vocês pelo celular, tá bom? Mas no próximo vídeo já tô com o meu notebook aqui. Senadores pedem impeachment de Barroso por amizade com o advogado de Lula. Grupo de senadores alega que Barroso deveria ter se declarado impedido de julgar casos com Lula por amizade com o advogado Cristiano Zanin. O ministro Alexandre de Moraes não é o único integrante do STF que já foi alvo de um pedido de impeachment protocolado no Senado em 2023, tá? Nessa sexta, os senadores protocolaram uma petição pedindo a destituição do ministro Luiz Roberto Barroso. O pedido é assinado por um grupo que reúne os senadores, tá? Vários senadores aqui, pelo menos 10. Na petição, eles defendem o impeachment, citando como um dos motivos o fato de Barroso ter se aproximado proximidade com o advogado do Lula, tá? O Cristiano Zanin. E tá falando aqui, ó, e não ter se declarado sujeito no julgamento do STF que retirou os casos da Lava Jato envolvendo o presidente da Vara Federativa de Curitiba.
Abre aspas. Uma vez havendo esses destaques fáticos, Luiz Barroso deveria ter se julgado suspeito, não contrariando o estabelecido do Código de Ritos e de outra sorte, se eximindo de qualquer suspeita das partes, dizem os senadores no pedido, né? Bom, quem é que acha que isso aqui vai prosperar? Ninguém, não é surpresa, né? Eu acho que eles fazem isso, sabe para quê? Para dizer que eles estão fazendo alguma coisa. Porque, na verdade, o Senado, tá? O Senado tá de joelhos aí para o STF e para o governo do Lula. Por quê? Porque não podem fazer nada, tá? Ainda mais com aquele inútil do Pacheco ali. Só de olhar para a cara dele e dá vontade, dá uma raiva, porque, o cara tá ali como presidente, não faz absolutamente nada. Quando fala, parece um morto falando, né? Então, isso aqui também é outra coisa que não vai prosperar, infelizmente, né? Vão ter que esperar aí um milagre divino para alguma coisa aí acontecer, porque a coisa não anda. A coisa não anda. A coisa pro lado da esquerda não anda. Pro lado da direita anda voando, tá? O ministro Alexandre de Moraes tinha dado 48 horas, tá bom? Para a Polícia Federal ouvir o Anderson Torres. A Polícia Federal ouviu o Anderson Torres em menos de 3 horas, tá bom? Então, quando as coisas é para a direita, voam. Quando é para a esquerda, engaveta. É assim que está acontecendo. Então, disso aqui, infelizmente, é só notícia, porque a gente não pode nem esperar nada de bom. Infelizmente, tá? Bom, uma última notícia que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o que está acontecendo no Brasil, e isso é muito sério. E você deve ficar atento e se atentar, porque quando o povo, os venezuelanos, os cubanos, tá? Quando o povo que hoje vive uma ditadura no seu país acordou, quando se deram por conta, já era muito tarde, tá? Muito tarde, e não conseguiram fazer mais nada. Eu sinceramente espero que isso não aconteça no Brasil, tá? Porque se isso acontecer no Brasil, o povo que hoje está meio que dormente com a situação e que acha que não vai chegar nele e que acha que as coisas vão melhorar, vai se arrepender, mas vai ser tarde. Eu espero que não aconteça no Brasil, porque eu não quero ter que sair do Brasil, tá bom? Eu amo o meu país, eu gosto muito de morar no Brasil. Eu sempre falo, o Brasil não é um país ruim, o Brasil é um país abençoado. O Brasil tem tudo aqui, tá? Tudo. E o Brasil tem tudo para ser um dos melhores países do mundo. Só que o Brasil é um país injustiçado, é um país roubado, é um país mal administrado, mal governado. Só quem governa o país é só ladrão, tá? Então, é por isso que o Brasil tá nessa tristeza, certo? Mas, no mais, se não fosse a má administração e a má governança, o Brasil seria um país de primeiro mundo, com certeza absoluta, tá? Aqui, ó, tá? Poder 360, tá? Olha aqui, ó, tá? Agora tá bom para chamar a turma que dizia que o Bolsonaro ia perseguir gays, ia perseguir aí o povo aí, né, o LGBT, que o Bolsonaro era um ditador, tá certo? Agora tá bom para chamar esse povo e pegar essa notícia aqui, pegar um jornal e esfregar na cara, porque eu acho que esse povo é cego. São um bando de hipócritas, tá bom? Olha só, governo Lula restringe produção de imagens do Alvorada, tá? Olha só. Segurança impediu fotógrafos e cinegrafistas de ficarem em frente ao Palácio do Planalto, em frente ao Palácio. Planalto deve rediscutir procedimento, tá? A segurança do Palácio do Planalto do Alvorada restringiu nesta sexta-feira a circulação de jornalistas em frente ao local. Olha, quer saber uma coisa? Eu acho isso aqui muito bom. Que é para os jornalistas caírem na real, tá? Caírem na real
e ver que a água já está chegando na bunda deles, que vão ser os primeiros, tá bom? Uma área para os profissionais foi delimitada com cones de trânsito. Ao longo do dia, a exigência foi flexibilizada, mas fotógrafos e cinegrafistas não puderam se posicionar à margem do espelho d'água do palácio, onde tradicionalmente ficam para registrar imagens da residência oficial. Trata-se de um local onde há vista frontal para o Alvorada. Fica a cerca de 350 metros do prédio, com o auxílio de lentes teleobjetivas que possuem uma grande distância focal. É possível captar imagens de movimentação da porta da residência oficial do presidente da República. Por causa da restrição, não foi possível, por exemplo, captar imagens frontais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcando em seu carro para pegar o voo para a Bahia, onde passará o carnaval. Olha, eu acho é pouco, sabe? Eu acho é pouco para o jornalista. Para mim, na minha opinião, os primeiros que devem começar a se lascar são os jornalistas. Os de esquerda, é lógico. Porque os de direita só ficam aí, bem dizer, com os restos, né? Mas, com certeza, a Globo vai poder entrar até dentro do palácio. Mas os demais aí já estão se queixando, né? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é censura, tá? Porque quando eles começam a querer tirar a liberdade dos jornais, dos jornalistas, tá bom? Aí pode dar tchau, tá bom? E aí a censura vai entrando assim, ó. E daqui a pouco, quando você vê, você tá numa ditadura. Porque tem um ditado que fala que a censura é a mãe da ditadura, tá bom? Então, se a censura entra no país, a ditadura já vem correndo atrás, tá? E aí já não tem mais tempo e nem espaço para nada. Então, a gente tem que ficar de olho e com nossos ouvidos bem abertos, tá? E com nossos olhos bem atentos, bem arregalados. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar atento a isso aqui. Isso aqui é preocupante, tá? Uma entrevista dessa aqui, ó, é preocupante isso aqui, tá? Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é uma coisa séria, tá? Porque eles não estão proibindo pessoas físicas de ir ali. Eles estão proibindo jornalistas. Jornalista tem direito, tá? Jornalista tem direito, é constitucional. Ele tem direito de entrar lá. Ninguém pode impedir. Quando eles já fazem isso, aí você já vê que as coisas já estão mais feias do que a gente pensa, tá? Bom, pessoal, o vídeo é esse. Eu peço desculpa para você que se estendeu um pouco aí o vídeo, tá bom? Mas eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no meu canal, me dá essa força aí, me ajuda a bater a minha meta de 1000 inscritos, tá bom? E eu espero que todos vocês tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Ah, não esquece de deixar o seu comentário. Me diz aí pra mim o que você acha, se você concorda, se não concorda, se vacinou, não se vacinou, tá? Me fala aí o que você acha disso tudo aí, tá bom? Fiquem com Deus.